Bom dia, turma. Hoje iremos dar continuidade às atividades de matemática, que tem como conteúdo os números inteiros, certo? Para começar, eu vou mostrar uma imagem. O que são números inteiros positivos e negativos? Os números inteiros são os números positivos e negativos, que não apresentam parte decimal. E o zero, estes números formam o conjunto dos números inteiros, dedicado por si. Não pertencem os números inteiros às frações, números decimais e os números irracionais e os complexos. Então, gente, números inteiros são, a gente pode ver na imagem, todos os números positivos e todos os números negativos, certo? Os que não são números inteiros apresentam parte decimal, certo? Frações, números decimais, números irracionais e números complexos, eles não são os números inteiros, certo? Então, lembrem-se que os números inteiros são os números positivos e negativos, que não apresentam parte decimal, fracionária, nem decimal, irracional e complexo, certo? Esses números não são inteiros, certo? Nessa outra imagem a gente vai ver como saber se um número é inteiro. Como eu falei anteriormente, gente, fracionário, número irracional, certo? Números complexos, eles não são inteiros, certo? Inteiro, se não tem parte fracionária, exemplo, 57 é um número inteiro e 57,5 é fracionário. Então, 57 ele é um número inteiro. Já 57,75, ele não é inteiro. Por quê? Porque 57,5 é um número fracionário, certo? Lembrando que todo número fracionário não é inteiro, certo? Quais são os números inteiros positivos? Todo número que vai depois do zero é o número inteiro positivo, certo? Pois é, gente, vou mostrar uma imagem para vocês terem a ideia de que todo número inteiro positivo vai depois do zero para a direita e todos os números negativos depois do zero para a esquerda, certo? Ó, gente, ó, eu trouxe uma reta, não ficou muito boa, mas dá para entender. Representação numérica na reta. Como eu estava falando anteriormente, após o zero para a direita, todos os números serão positivos. Do zero para a esquerda, todos os números serão negativos, certo? Representação na reta numérica. Os números relativos, positivo, negativo ou zero podem ser representados numa reta numérica por meio de pontos. Se quisermos marcar o ponto correspondente ao número mais 5, contamos 5 unidades para a direita após ao zero. Então, se a gente quiser pegar no canto do 5 positivo, a gente quiser pegar o 5 negativo, então a gente vai contar 5 pontos à esquerda após ao zero, certo? Como a gente vê no exemplo, aqui ele pegou o correspondente ao número 5 positivo, certo? Contamos 5 unidades para a direita de zero, certo? Então, se eu pegar 5 unidades à esquerda de zero, vai ser negativo, certo? Como vocês já estão vendo, que 5 para a direita, ele é positivo. Então, se eu pegar 5 para a esquerda, ele vai ser negativo, certo? Nessa outra imagem, a gente vai ver quais números pertencem ao conjunto dos números inteiros. Pertence ao conjunto dos números inteiros os números negativos e também o conjunto dos números naturais. Os números positivos são opostos aos negativos,
e ao negativo são opostos ao positivo. Na sua representação é feita pela letra Z maiúscula. Então, já eu falei anteriormente, na imagem que eu mostrei a reta, se pegar do zero para a direita, ele vai ser positivo. Então, se eu pegar do zero à sua esquerda, ele vai ser negativo. Por isso que o positivo é oposto do negativo. E o negativo é oposto do positivo. Vice-versa, certo? Por quê? Porque o lado da direita vai ser positivo e o lado da esquerda vai ser negativo. Então, por isso, se vai ser o 5, para o lado direito ele vai ser positivo e para o esquerdo ele já vai ser negativo. Então, o oposto de mais 5 é menos 5, certo? Nessa outra imagem, a gente vai ver o que é o conjunto de números inteiros. O conjunto dos números inteiros é formado por todos os números que não são decimais. Em outras palavras, o conjunto dos números inteiros é formado pelo conjunto dos números naturais e seu oposto aditivo. Por exemplo, o número 1 pertence ao conjunto dos números naturais e os números inteiros, certo? Então, gente, o conjunto dos números inteiros podem ser conjunto dos naturais, pertence também aos números inteiros, certo? Nessa outra imagem a gente vai ver quais são os números inteiros. Os números inteiros correspondem aos números positivos e negativos, e o zero, eles formam um conjunto numérico representado pela letra Z. Em referência à palavra alemã Zahlen, número ou algarismo, certo? A gente pode ver, ó, que menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, eles são do conjunto dos números inteiros, certo? Essa outra imagem é o conjunto dos números inteiros, certo? O conjunto dos números inteiros é formado pelo número inteiro positivo, inteiro negativo e pelo zero. É representado pelo símbolo Z, originado da palavra Zahl, que é alemão, significa número. Então, gente, a mesma imagem anterior, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, né? Aqui nessa imagem, embaixo que tem o menos 4 até o menos 1, dá pra gente perceber que eu falei anteriormente, que do lado direito positivo e do lado esquerdo negativo. Nessa outra imagem, a gente vai ver, ó, noção de números inteiros. Os números inteiros relativos são formados por todos os números inteiros negativos, pelo zero e por todos os números inteiros positivos. A gente vê que o Z, né, que representa os números inteiros, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1, né? Aí 1, 2 e 3. Ao conjunto de números inteiros positivos, números inteiros negativos e zero chama de conjunto dos números inteiros relativos, certo? Agora, gente, a gente vai ver como resolver os números inteiros, certo? Operações com os números inteiros. Sinais iguais na soma ou na subtração, some os números e conserve o sinal. Não pare agora, tem mais depois da publicidade. Então, gente, esse negócio da publicidade eu não peguei, certo? Regras de sinal. Mais e mais dá igual a mais. Sinal diferente, conserve o sinal do maior e subtraia. Regra do sinal. Mais com menos é igual a menos. Esse menos indica que a operação a ser realizada é subtração. Então, gente, regras de sinais. Mais com mais é mais. Menos com menos é menos. Então, sinais iguais soma. Sinais diferentes subtrai. Ok? Nas situações exemplificadas, utilizamos números naturais procedidos pelo sinal mais ou menos. Os números procedidos pelos sinais mais são chamados de números inteiros positivos. Os números precedidos pelo sinal mais são chamados de números inteiros positivos.
Os números precedidos pelos sinais de menos são chamados de números inteiros negativos. Para visualizarmos essa melhor situação, podemos utilizar a reta numérica, onde o nosso referencial é o número zero. Os números negativos ficarão à esquerda do zero e os números positivos ficarão à direita de zero. Como eu já tinha explicado anteriormente, que para a direita vamos ser positivo, para a esquerda vai ser negativo, certo? Então, traçando a reta, dá para a gente ver que o lado esquerdo fica menos 4, menos 3 e menos 2, que é o lado negativo. E a sua direita após o zero, que a gente vê 1, 2, 3 e 4, são os números positivos. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem entendido, me perguntem, certo? Eu estarei para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, tenha um bom dia e uma boa aula. Tá bom? Qualquer coisa, perguntem.